Fala galera, beleza? Eu me chamo Eduardo Cavalcante, sou professor de Física e vim aqui te apresentar mais uma questãozinha. Veja bem, dessa vez nós vamos para a questão de número 111, que é uma questão sobre impulso resultante e variação da quantidade de movimento, o final ali da dinâmica. E é um assunto muito interessante e gostoso de se trabalhar. Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg, então vamos deixar isso bem claro. Um dos primeiros dados fornecidos é a massa de um objeto, e ele chega a dizer que a massa do objeto equivale a 2,5 kg. Esse objeto cai de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar 0,5 segundos. Olha, cuidado, tá? Olha aqui para mim agora. 0,5 segundos não é o tempo de queda desse objeto. 0,5 segundos é o tempo em que o objeto ficou colidindo com qualquer outro objeto, por exemplo, com uma superfície. Então, 0,5 segundos é o que nós chamamos de tempo de impacto. Não confunda isso com o tempo de queda de trajetória do objeto. Tá ok? Vamos voltar agora para a leitura do nosso texto. Fora isso, ele diz, essa força ela resulta em esse impacto ele resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração da gravidade seja de 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Galera, o que ele deseja de você? Ele deseja saber, na verdade, se durante esse impacto, quantas vezes o objeto consegue aplicar no solo uma força maior do que o seu próprio peso. Então, supondo que esse objeto ele tem uma massa, não, vamos usar a massa aqui do objeto mesmo, uma massa de 2,5 kg. E essa massa de 2,5 kg, devido a uma velocidade muito alta no momento do impacto, ela consegue provocar uma força de 1000 newtons. Então haverá a necessidade de você fazer uma conta para identificar quantas vezes esse valor consegue ser maior do que o peso do próprio objeto. Então isso é o que ele explana na questão. É isso que torna, na verdade, a questão interessante. Então vamos lá. Primeiro passo eu trouxe uma figura aqui para ti, onde eu já trago a queda. Se você perceber, nós já temos a queda que o objeto consegue descrever. Nessa queda, uma primeira coisa que nós já podemos fazer é calcular a velocidade final no momento da queda desse objeto. Essa velocidade final, como é que a gente pode obter? Através de conservação de energia mecânica. Então, que tal você perceber que a energia potencial gravitacional que havia lá em cima transforma-se em energia cinética lá no momento da colisão com o solo? Essas duas expressões que eu coloquei, elas são justamente a da energia potencial gravitacional e a da energia cinética, ok? A massa cancela-se com a massa. O quadrado dessa velocidade, no momento da colisão, fica bem claro, então, que ele é 2gh. Show de bola? Então, o quadrado da velocidade fica sendo 2 vezes gravidade, 10. E a altura de queda, como foi dito no texto, essa altura ela é de 5 metros. Então, a altura de queda, 5 metros. O quadrado dessa velocidade fica sendo, então, 2 vezes 5, 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 100. Podemos, então, identificar essa velocidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Show de bola? Bem, um outro dado que foi fornecido, tá aqui, ó, é a aceleração da gravidade local, que com esse valor e a massa do objeto, uma coisa que eu já queria fazer para que nós possamos fazer a nossa comparação final, é o cálculo do peso desse objeto. Vou fazer isso nessa tela mesmo. O peso, ele é massa vezes gravidade. Então o peso desse objeto vai poder ser a massa dele, né? 2,5 kg, vezes a gravidade, que é 10. Isso vai fazer o peso desse objeto você consegue identificar que ele equivale a 25 newtons. Eduardo, por que você calculou o peso do objeto? Porque assim, galera, nós vamos precisar desse peso para que no final
nós possamos fazer a comparação. Quantas vezes a força no momento do impacto consegue ser maior do que o peso do próprio objeto. Então, para fazer a comparação, eu preciso do peso. Então, eu fui logo atrás de calculá-lo. Voltando para a nossa tela, onde tem as duas figuras, a da queda e a do impacto, eu queria trabalhar agora com essa imagem do impacto. Então, eu desenhei primeiro para você o objeto colidindo com o solo no momento inicial do toque, que é esse aqui, ó. Isso aqui seria no tempo igual a zero, no intervalo de tempo t igual a zero, quando o impacto, na verdade, vai ser iniciado. Isso aqui é no intervalo de tempo de quanto? De 0,5 segundos depois. Isso aqui é o formato que o objeto adquire após os 0,5 segundos. Esse intervalo de tempo aqui, ó. Após 0,5 segundos. Então, após 0,5 segundos, o objeto passou dessa condição para essa condição. Então, 0,5 segundos foi justamente o tempo do impacto. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar este teorema. Impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento. O que é impulso resultante? Tenta lembrar. Força resultante vezes o intervalo de tempo. É mesmo, Eduardo, agora que eu lembrei. O que é a variação da quantidade de movimento? Galera, variação de qualquer coisa é coisa final menos coisa inicial. Então, essa variação da quantidade de movimento, obrigatoriamente, ela tem que ser quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. O que já dá para a gente fazer aí? Essa quantidade de movimento inicial, o objeto tem, porque quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Tente lembrar aqui, ó. Quantidade de movimento é o quê? Massa vezes velocidade. Então, a quantidade de movimento é uma grandeza que depende da existência de velocidade. Nós vamos considerar esse como o momento inicial do impacto. Esse como o momento inicial do impacto. Nós vamos considerar isso aqui como o momento final do impacto. Se é o momento final do impacto, galera, nesse momento aqui não existe mais velocidade. Então, no momento final, eu vou poder muito bem dizer que a quantidade de movimento final ela é igual a zero. Então, a quantidade de movimento final está fora da brincadeira. Eu não vou poder mais considerá-la. Beleza? Continuando, então. O que é força resultante? Massa vezes aceleração. Mas eu não quero isso. Eu não devo substituir. Essa força resultante, na verdade, quando eu for calculá-la, eu preciso apenas continuar o que está sendo feito aqui no texto. Porque, na verdade, essa força resultante é a pergunta da questão. Essa força resultante ele quer saber quantas vezes a força resultante, no momento do impacto, consegue ser maior do que o peso do objeto. Então, isso aqui se torna a minha incógnita. Isso aqui é onde, na verdade, nós devemos nos concentrar. Vamos substituir, então, os outros valores. Essa força é, na prática, o que eu quero. O intervalo de tempo do impacto é 0,5 segundos. Isso equivale a 1/2 de segundo. Eu prefiro escrever isso assim, ó, 1/2, que é igual à quantidade de movimento final, que nós já vimos que ela é zero, menos a quantidade de movimento inicial, que é a massa do objeto, vezes a velocidade que ele tinha no momento da colisão. Ou seja, qual é a massa do objeto? Ele te fornece, ó, como sendo 2,5 kg. Vamos usá-la. Essa massa, 2,5 kg, vezes a velocidade inicial que esse objeto tinha. Qual é a velocidade inicial do objeto? No momento da queda, nós calculamos, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. 10. Show de bola? Então, peraí, Eduardo. Dá para dizer que essa força resultante no momento do impacto, ela equivale a 10 vezes 2,5, 25. Eduardo, e esse sinal negativo? Galera, é porque, na verdade, essa força ela se dá contrária ao sentido do movimento de deslocamento do objeto. Daí porque essa força é negativa. Isso equivale a 25, mas eu tenho que multiplicar isso por 2, porque o 2 que está aqui dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então isso na prática equivale a 50 newtons. E não esqueça do nosso sinal negativo. Show de bola? Essa força, ela consegue ser maior que a força-peso quantas vezes, galera? Então, o que ele deseja é, na verdade, uma razão qualquer, onde ele deseja que você encontre a força resultante no momento do impacto dividido
pela força-peso do objeto. Isso equivale justamente a 50 newtons sobre 25 newtons, onde essa razão, ela na verdade, ela é igual a 2. Isso equivale justamente ao gabarito como sendo o item A. Mas, galera, ó, a questão, ela vale uma ressalva. Vamos ler a pergunta só um pouquinho, com calma. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Galera, o que ele deseja é saber qual é a força que foi provocada no solo e ele quer que você compare isso com a força-peso do objeto. Raciocina comigo, a gente não vai precisar nem usar a lousa. Só olha para mim que você consegue entender. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra, no ponto de reentrada, era... Galera, a velocidade angular do foguete, ou do satélite, em relação à da Terra, na verdade, em relação a qualquer ponto da superfície da Terra, inclusive em relação à cidade do Rio de Janeiro. Foi o que eu escrevi para você. Que a velocidade angular do satélite ou do foguete consegue ser maior do que a velocidade angular da cidade do Rio de Janeiro. Quando ele disse isso, eu estou lhe dizendo o quê? O item B, onde eu digo que ela é superior à da Terra e no mesmo sentido. Ou seja, o gabarito da nossa questão é exatamente o item B de bola. Bem, galera, questãozinha de cinemática, envolvendo a velocidade angular, e uma questão bem trabalhada, bem elaborada. E acredito que o raciocínio dela seja de médio para fácil. Espero eu ter lhe ajudado. Um abraço a todos e até nossa próxima questão.